Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Já imaginando um pouco das repercussões que viriam a partir do meu último vídeo do Sigmundos, eu resolvi fazer aqui um segundo vídeo já de esclarecimento prévio, para algumas questões que vão ser levantadas aí. Por quê? Porque eu sei mais ou menos como funciona aí o modus operandi do pensamento das pessoas que têm uma certa dificuldade ou ainda não conseguem acompanhar a linha de reflexão que eu coloco aqui no canal. E aí muitas vezes as pessoas elas ficam com dúvidas, elas ficam até meio angustiadas porque é uma informação nova que entra e que cria um desequilíbrio interno. E aí a pessoa fica naquele desequilíbrio e ela precisa de uma informação a mais para poder compor esse equilíbrio. É por isso que a gente vem aqui trazendo sempre reflexões, e eu vou fazer esse vídeo justamente para trazer alguns elementos a mais sobre aquela temática do Sigmundos, para que você consiga talvez aí amenizar um pouco das angústias que vieram quando você assistiu esse vídeo. Tá? Eu peguei justamente a temática lá da série Dark, da Netflix, o Sigmundos Creatus Estis, que lá tem um significado naquele mundo mitológico daquela série, mas que aqui eu trouxe o significado de onde ele é retirado mesmo, da questão da Trindade. E expliquei isso daí lá no vídeo anterior. Se você não assistiu, eu peço que você assista antes de assistir esse vídeo, senão você vai ficar meio que boiando aqui, tá? Esse Sigmundos Creatus Estis, ele fala da criação do mundo, e nós, do ponto de vista aqui da questão sistêmica, e isso também já faz tempo, quando entrou lá aquela história do segredo e todo mundo virou uma onda isso daí, essa questão de que nós criamos a nossa realidade, isso é verdade mesmo. Física quântica, todos esses campos aí têm contribuído com informações que ajudam a gente a compor esse cenário de que nós somos criadores do mundo. Muito mais do que isso, nós somos co-criadores de uma realidade coletiva, tá? E vivemos dinâmicas dentro dessa realidade, uns dependentes do outro, um em relação ao outro. Tá? E aí eu trouxe a questão da vítima e dos perpetradores. E aí muitas vezes as pessoas podem aí vir assim, mas você não está sendo muito cruel com as vítimas, será que não é bem assim? Tem gente que às vezes que é vítima mesmo. Não. Para as leis universais não existe vítima, porque se você é co-criador da sua realidade, você não é co-criador só para as coisas boas, você também é co-criador das coisas ruins. Fica muito bonitinho a gente ler o segredo, assistir vídeo do segredo, aquela coisa toda, e sair por aí, eu vou criar felicidade, prosperidade, bons relacionamentos. Mas a grande parte das concepções e das fidelidades inconscientes e invisíveis que nós temos com a nossa ancestralidade, muitas vezes elas falam, não é isso que você vai criar. Porque se você vem de um sistema, por exemplo, onde a vida ela se desenvolveu na base da carestia, tá? E foi a carestia que gerou vida, então essa é a regra. E aí você vai, por fidelidade ao seu sistema, gerar a vida e continuar a vida por meio da carestia. Então não adianta você ficar mentalizando prosperidade se a programação interna sua de fidelidade com o seu sistema é de carestia. O que você vai ter? Vai ter que olhar para trás para essa história e fazer uma ressignificação ali. Aí sim, você vai ter que primeiro reconhecer isso, que talvez você nem saiba, nem conheça a história dessa ancestralidade, daqueles que caíram para que você estivesse aqui. E do quão fiel você é a essas quedas. E por isso que você também vai na vida caindo, aí, como diz o bêbado, andando e tropicando. Então, é assim que a gente vai vivendo. E não adianta fazer segredo, fazer isso, aquilo, se você tem toda uma programação interna que é contrária a isso. E o nosso inconsciente, gente, ele é dono de 97% de tudo que acontece com a gente. Tá? Muitas vezes você fica com aqueles 3% de consciência ali, querendo mudar a vida, mudar o mundo, mas a grande massa que manobra o destino, ela é um monobloco de coisas muito complicadas e antiquíssimas, de gerações, está muito cristalizado dentro do sistema. E às vezes não é você sozinho que vai conseguir romper com isso não, de repente precisam mais gerações, e de repente a gente tem que se conformar muitas vezes com o nosso destino.
Credo, Carlos, que coisa mais terrível. Mas porque se você não fizer isso, e você ficar querendo bater de encontro com todo um tsunami ancestral que está se abatendo sobre você, você vai só se arrebentar mais ainda. Então muitas vezes a gente também tem que fazer o caminho do desapego, da entrega e principalmente da aceitação de algumas coisas na vida que não vão ser possíveis de se mudar agora, mas que talvez você consiga contribuir com uma mudança pequena que seja, que vai se transformando ao longo das gerações e vai dar lá na frente numa mudança maior. Afinal de contas, olha toda a história da humanidade. Vocês acham que a humanidade mudou tanto assim? Veja do tempo de Jesus Cristo para cá. Será que houve tanta mudança assim? Será que nós evoluímos tanto assim? Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente ainda vê pessoas munidas de pedras, lançando pedra contra pessoas aí, como faziam lá no passado, sem querer saber se é verdade ou mentira, simplesmente pelo julgamento, não é? Então não houve muita mudança. E a gente, de uma certa forma, vem repercutindo concepções, vem co-criando uma realidade que não é tão boa. Por quê? Porque nós estamos dando vazão a essas questões de fidelidades, às situações de vítimas, de perpetradores dos nossos sistemas familiares. Então a vítima realmente ela não é uma coitadinha, e o perpetrador ele não é um vilão, porque ele também está a serviço de uma pulsão de vingança, muitas vezes, por desgraças que aconteceram. Ele é fiel a essas desgraças todas, então ele vai agir dessa forma. Eu tenho um vídeo aí que explica direitinho isso, como é que funciona, sobre Netuno nas constelações familiares, esse aspecto aí, né, onde entra a terceira via, o Salvador, que vai querer compensar essa briga entre vítima e perpetrador, e muitas vezes também a coisa não anda muito bem por conta disso, tá? Então, primeiramente, a gente tem que ter esse panorama, tá? Nós criamos a realidade. Então, você fala assim, mas Carlos, é muito cruel pensar desse jeito. Imagina aquela pessoa que está lá lutando numa cama com uma doença terminal. Eu não vou falar que ela é uma vítima. Não é vítima, infelizmente, gente, porque ela está a serviço do sistema dela. Por alguma razão, ela tomou para si todo um peso do sistema. E a gente tem que olhar para ela com amor, com reconhecimento, pela força dessa pessoa, porque muitas vezes a vítima é também uma pessoa muito forte, porque ela assume para si uma série de pastas mal resolvidas do sistema familiar. Está ali numa cama, está vivendo dentro de uma instituição hospitalar, numa situação de total desprovimento, de paralisia da vida, porque ela tomou para si, com um tamanho amor e fidelidade, as histórias dos seus ancestrais. Muitas vezes a vítima é a pessoa que está mais amando dentro do sistema. Mas ela, nem por isso, ela é uma coitadinha, vamos dizer assim, tá? Ela está tomando essa história, está co-criando essa história. Quais as razões, por que ela tomou isso e a irmã, por exemplo, o irmão não, estão viajando para Miami, tá? Por que existe essa diferença? Sorte na vida? Não. Isso tem a ver com questões espirituais que fogem ao nosso escopo. Nós descemos aqui com contratos espirituais, que alguns chamam de karma, tá? E muitas vezes, para aquela pessoa, ela precisava dessa experiência por alguma razão espiritual que não cabe a nós julgarmos. Então nós não devemos julgar a vítima, nós não devemos também ficar à mercê do vitimismo, né? Não, temos que ter um equilíbrio aí, né? Porque senão, se a gente fica na questão do coitadinho, quando a gente vê, a gente está na borda do buraco negro. E a gente está se enredando num campo que é um sorvedouro, né? Muitas vítimas, muitas vezes, quando elas têm questões ainda mal resolvidas, elas vão fazer um enredamento. Tem pessoas que sabem que tem em casa, por exemplo, uma pessoa adoecida ou alguma coisa assim, e que essa pessoa muitas vezes cria todo um drama para fazer você se sentir culpado, para te prender em roda dela. Então, assim, também tem esses aspectos. Então, a gente tem que olhar sempre com muito critério os casos, tá? E não criar uma generalização em torno de situações. Mas fato é que o campo da vítima é um campo de tomada muito séria de processos da ancestralidade que estão ali purgando naquela pessoa ali. E para isso ela precisa, e aí que entra a questão que muitas pessoas não conseguem entender, ela precisa dos elementos, dos personagens da peça, né, para poder fazer a peça acontecer. Então precisa ter o vilão,
precisa ter a situação ruim, precisa ter a doença. Esse vilão pode vir na forma de uma pessoa que vai roubar dinheiro, pode vir na pessoa de um relacionamento tóxico, pode vir na forma de um patrão abusivo, pode vir na forma de uma doença, pode vir na forma de um acidente. Existem várias situações que nós co-criamos, só que para eu sofrer um acidente, eu preciso que alguém me atropele, por exemplo. Então aí que entra a cocriação, né? Eu e o outro, o atropelador, que também precisa dessa experiência pelo lado dele lá. A gente não sabe o que está acontecendo do lado do cara que atropelou. A gente não sabe o que está acontecendo do cara que esfaqueou. A gente não sabe o que está acontecendo com o cara que estuprou. E a gente vem e julga. Julga e quer sangue no olho e vingança, né? E não consegue entender que por ali existe alguma coisa acontecendo. Quando nós temos esse olhar, né, nós saímos do julgamento e nós vamos entender que vítima e vilão estão vivendo um drama ali que é pré-acordado inconscientemente e que tem a ver com fidelidades às histórias antepassadas, a gente começa a tirar o pé do julgamento e do sangue nos olhos, do olho por olho, dente por dente. A gente começa a sair e começa a nos tornar pessoas mais inteligentes, primeiramente, né? Pessoas mais sensíveis e pessoas mais conscientes. Só que a parcela da população que pensa assim é muito pequena. A grande parte ainda está lá como as pessoas do tempo de Jesus Cristo que não queriam saber, pegava a pedra e apedrejava, né? Então essa questão é que nós colocamos aí, e que a criação do mundo, esse mundo que eu vejo, ele não está bem, ele não está muito bom para mim, é porque eu aqui dentro estou projetando as minhas sombras nesse mundo, projeto as sombras naqueles que eu chamo de vilões, projeto sombras em todas as questões que eu considero que são negativas, e essas coisas se voltam para mim mesmo. Por quê? Porque eu estou vivendo um drama que tem a ver com toda uma história ancestral. Pesquise a sua história ancestral, faça a constelação familiar, que vai aparecer onde é que estão essas questões. E aí é um trabalho de profundo amor a si mesmo em primeiro lugar, de autoconhecimento e principalmente de honra a toda uma história que lhe trouxe a vida. Afinal de contas, você está viva, não importa em que condições, mas está viva aqui por conta de toda uma história que te trouxe até aqui. Então é importante olhar para essa história e dar o reconhecimento e o devido lugar e o devido valor para cada um dos agentes e eventos da grande cadeia de eventos que ocorreu para que você estivesse vivo aqui. Esse é o primeiro momento que a gente tem que ter de lucidez para começar a ter um movimento em direção ao desenvolvimento na vida. Com relação à questão astrológica, eu mostrei lá a trindade, muita gente vai questionar isso daí, né? Sol, Lua, eu falei que a terceira é o filho, o ascendente, mas aparece o planeta Marte ali. Por que eu coloquei o planeta Marte, gente? Porque Marte rege Áries. Áries é o signo primeiro, ele é o signo da casa ascendente natural, né, na roda zodiacal. E Marte representa justamente o processo de iniciação, ele é aquela flecha, né? Ele mostra a questão do corte, do início, da iniciativa. Ele rege a cabeça, né? O signo de Áries e Marte rege a cabeça, e é por ali que nós nascemos, é por ali que nós rasgamos a vagina e vamos saindo, né? Então esse movimento que muitas vezes é violento, muitas vezes é agressivo, machuca, dói, né? Machuca a mãe, machuca a criança, às vezes tem que sair com força, pois machuca toda a cabeça. Então tem a questão Marte, e Marte no parto, ele representa esse jogo, onde você fica num meio fio muito delicado entre vida e morte, para a mãe e para a criança, tá? Então, o primeiro ato de heroísmo na vida de uma pessoa é o nascimento. Se você conseguiu nascer, você já teve seu primeiro ato de heroísmo, e por isso que Marte representa o arquétipo do herói. E esse herói, ele vai justamente se transformar na qualidade de herói de acordo com as questões do nascimento. Se for um nascimento difícil, se for um nascimento onde foram feitas facilidades, né? Como por exemplo a cesariana, as condições muitas vezes do nascimento vão determinar a força ou não desse herói. Seja ele homem ou mulher, porque a questão do herói interno, ele é ausente de sexo aí, né? Ele tem a heroína e o herói, então é um arquétipo para ambos os sexos.
E aí o que acontece? Justamente essa força de romper, de nascer, de abrir caminhos, né? De estrear na vida, né? Tudo isso, esse movimento, ele é um movimento que muitas vezes, quando fica bloqueado, gera os conteúdos de ansiedade. Você quer, mas não consegue se expressar. Então gera ansiedade, a pessoa fica em ebulição e aí começa a atacar todos os problemas, né? Quando esse movimento ele é exagerado no outro sentido, ele pode se transformar num movimento violento, né? Ou num movimento exagerado de atividade na vida, como uma pessoa hiperativa, por exemplo, ou mesmo uma pessoa que vai ser dada à violência, a atacar, a fazer as coisas que sejam de forma agressiva na vida, tá? Então é bom olhar as condições do seu nascimento, as condições do seu parto, porque elas vão falar muito sobre esse herói. Mas não é só isso, tá? Esse herói também ele vai se munir das duas forças que eu falei, mãe e pai. Tá? Ele precisa se sentir alimentado e nutrido pela mãe e ele precisa se sentir orientado pela força de conquista do mundo do pai. Tá? Se há algum risquinho em algum desses lados, tá? Se há um senão em qualquer um desses lados, há uma pequena ou até uma grande distorção num desses lados, esse herói vai se enfraquecer de alguma forma e não vai conseguir colocar essa energia marciana do ascendente na vida para poder fazer as transformações necessárias, para que ela possa evoluir, para que ela possa crescer, para que ela possa contribuir com o grande teatro que é essa vida aqui. Porque o ascendente representa o desafio do contribuidor. E a gente contribui na medida em que a gente vai fazendo coisas novas, já que o signo de Áries, Marte, ascendente, representa também o criar o novo, o inovar, né? O pioneirismo. Então, a criar novas condições, criar inclusive novas atualizações no sistema familiar. O contribuidor ele vem para isso. Ele é o herói para quê? Para conseguir mudar um pouco, né, essa questão que vem vindo de gerações em gerações. Então, através do heroísmo, através dessa iniciativa, através do fazer o pioneirismo, você começa a abrir novas picadas, novos caminhos para o seu sistema familiar se expressar e começa a se libertar dessas fidelidades invisíveis e pesadas, tá? E aí o que acontece? Você precisa ter a força da vida, a força do herói. E o herói ele se posiciona com o pé firme no chão. Ele aceita a realidade do campo de batalha onde ele está. Ele toma suas armas com força. Ele tem a visão certeira do objetivo. Ele tem foco. Ele tem condições de ir naquilo que ele precisa fazer para poder operar as mudanças. Quantos de nós nos sentimos nessa situação hoje em dia? Muito poucos de nós, pessoal, porque nós temos histórias mal resolvidas do lado masculino e feminino, temos coisas mal resolvidas com pai, com mãe, e portanto o nosso contribuidor, o nosso herói, muitas vezes ele está manco, ele está sem a lança, ele está sem a sua musculatura, ele está com anemia, tá? Alguma coisa está acontecendo com ele e precisa ser olhado para esse herói interno também e ser colocado no seu lugar devido. Tá? Esse é outro trabalho que precisa ser feito de construção. Para quê? Para que pessoas, homens e mulheres, bem conectados com o seu arquétipo do herói, vão conseguir trazer as grandes mudanças que o mundo precisa, das grandes atualizações que o mundo precisa, para que a gente saia dessa idade de sombras para chegar na idade da luz. É interessante que a questão do herói, né, apesar de ele ser um guerreiro, ele é um guerreiro da luz, ele é um guerreiro sagrado, o arquétipo do herói que eu estou falando, tá? E ele, se ele está bem resolvido com mãe e bem resolvido com pai, ele é a força de nutrição, porque ele se sente nutrido, então ele se sente forte e bem posicionado na vida, e ele também é a força do masculino que vai lá no mundo caçar, pescar, guerrear, tá? Ele faz isso dentro das leis naturais, dentro das leis que o levam à conquista das coisas. Seja ele homem, seja ele mulher. Mas quando esse herói ele está quebrado, quando ele está com problemas, ele vai cair naqueles dois campos que eu falei para vocês, do vitimismo e no campo do perpetrador. Mas como que pode ser herói e vitimismo ao mesmo tempo? Sim, tá? O herói ele entra naquele campo do vitimismo onde ele vai usar da sua energia, na verdade, para criar situações de autoflagelação, de autoviolência, de autoabuso, né?
E aí essa energia, né, da agressividade que devia ir para fora, para o mundo, para fazer coisas lá, ela se volta contra a pessoa e cria situações onde a pessoa vai se autoferir para gerar um campo de vitimização, porque ela não consegue drenar essa energia de agressividade de forma positiva. Né? Tem aquela síndrome, se não me engano, a síndrome de Munchausen, que a pessoa se quebra, né, propositalmente para ficar na cama para ser cuidada pelas pessoas. Né? Então olha o quanto que usa a energia marciana de violência para o vitimismo, né, para se paralisar e ser um poço de carência onde as pessoas vão ficar rodando e dando atenção. Então o herói pode virar isso, né? Pode ser um herói acamado, pode ser um herói acorrentado, pode ser um herói aprisionado de forma injusta. Então existe todo um campo aí que mostra essa situação. O outro lado da perpetração é da violência, né? Onde você vai tentar se vingar do outro porque você não consegue se resolver com as suas questões. Você vai atacar o outro, então o problema passa a ser o outro. Passa a ser o outro que pensa diferente de você, passa a ser o outro que tem concepções diferentes de você, né? E aí as pessoas começam a se sentir no direito até de ter movimentos agressivos em relação às outras pessoas. Né? Outro dia eu vi uma pessoa que comentou no canal que ela não queria mais que eu fizesse vídeos porque ela não suporta os meus comentários. Eu falei, nossa, né, que honra minha poder ter cutucado uma parcela das sombras dessa pessoa, né? A ponto dela ficar tão incomodada, né? Se ela não suporta as minhas reflexões aqui, é porque de uma certa forma isso bateu de encontro com as coisas mal resolvidas dela, né? Só que ela ainda está presa na questão ainda sombria, né? Porque a forma dela reagir é me atacar e não refletir e pensar naquilo que ela tem que mudar e se melhorar. Seria bom que ela refletisse dessa forma, porque assim ela vai conseguir ter pessoas à sua volta com mais prazer, né? Ela se torna uma pessoa prazerosa, a presença dela perto das pessoas, e ela também vai se tornar uma pessoa mais luminosa e mais tranquila. Mas uma pessoa que reage dessa forma, quando a gente traz alguma reflexão, atacando de forma muitas vezes agressiva, é uma pessoa muito mal resolvida nas suas coisas, uma pessoa muito infeliz e que precisa ser curada nessas questões. E quem tem que fazer esse movimento é ela, não são as pessoas que têm que suportar o azedume que a pessoa fica destilando para todos os lados, né? E se a pessoa não fizer essa mudança, ela vai adoecer, vai morrer e alguém vai vir depois para tentar resolver e compensar isso. Afinal de contas, a vida continua e os sistemas familiares vão trazendo sempre os novos, apostando nos novos heróis, nos novos contribuidores. Quem sabe agora esse consiga fazer a diferença na vida e no mundo. Qual é a diferença que você está fazendo na vida e no mundo hoje? E qual é a diferença que você pode começar a fazer a partir de agora e que você, através das reflexões, começaram a cair fichas aí? O que você pode fazer hoje já de diferente para mudar um pouco esse samba todo que vem vindo rolando já faz tempo na sua vida? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Se você se sentiu incomodado com o que eu falei, faça uma reflexão profunda onde é que o calo está apertando, tá? Deixe aí o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e eu vou ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.